Boa tarde, crianças. A gente está retornando agora nossas atividades remotas. O que eu vou falar aqui já tem as instruções no Google Sala de Aula. Espero que vocês já tenham visto, porque é de lá que vocês vão encontrar o link para esse vídeo. A gente vai começar esse retorno nas atividades falando um pouquinho de triângulos. Triângulos são coisas são alguns assuntos bem simples mesmo. Essa primeira aula vai ser a mais fácil de todas. Veja aqui, triângulos. O que é um triângulo? Triângulo é uma figura geométrica plana que contém três lados. Na verdade, tudo no triângulo são três, certo? Ele tem três lados, tem três ângulos. E outra característica importante dele é que ele é não deformável, ou seja, não tem como eu quebrá-lo, não tem como eu reparti-lo. Não tem como eu pegar dois pontos dele e passar uma linha e formar figuras novas. Não tem como. Ele é a menor figura possível. Certo? Então aqui eu tenho três lados. Coisas importantes sobre ele. Alguns pontos, né? Sempre que eu vou desenhar um triângulo, é importante eu colocar os seus vértices. Vértice A, vértice B e vértice C. Certo? A ordem não importa, viu? Qualquer ordem que eu colocar não importa. Então, figura geométrica plana, contendo três lados, correspondendo também três ângulos, que é de onde vem o seu nome, né? Triângulo, três ângulos, certo? Ele é uma figura trilátera, certo? Vem de três lados. Alguns elementos formadores, coisas importantes no triângulo. Em todo triângulo, na verdade. Todo triângulo vai ter que ter quatro coisas. Primeiro, vai ter que ter vértices. São três vértices. Vértice A, B e C. Certo? Os vértices sempre eu represento por uma letra do alfabeto, do nosso alfabeto, maiúscula, viu? Então sempre quando eu me representar, me tratando de triângulo com uma letra maiúscula, representa um vértice, um ponto, né? Uma quina, vamos dizer assim. Lados. Os lados a gente pode representar de duas formas. A primeira eu vou apresentar aqui, que é a medida, ó, por exemplo, AB, que é esse lado que sai do ponto A até o ponto B. Essa medida aqui eu represento, ó, que começa no ponto A, termina no ponto B e é uma reta. Então eu passo um tracinho em cima só para representar isso. Começa no ponto B e termina no ponto C, tá aqui. Começa no ponto C e termina no ponto A, tá aqui. Então ele fecha perfeitamente. Outra coisa muito importante também no triângulo, certo? A gente são os ângulos internos. São esses ângulos que estão aqui dentro, ó. Então, os ângulos que estão dentro do triângulo, a gente pode representar por meio de uma letra maiúscula, que representa aquele vértice onde o ângulo está, e coloca um chapeuzinho em cima, certo? Um acento circunflexo que indica ângulo, certo? Sempre que você vê uma coisa desse tipo, indica um ângulo que está presente na figura. No caso, se eu tenho A e o acento circunflexo em cima, significa o ângulo que está no ponto A. Então você procura o ponto A, o vértice A, e aquele ângulo interno, esse ponto, vai ser esse que você está procurando, certo? Então aqui B, o ângulo B é esse, e o ângulo C é esse aqui, certo? Pois bem, fora esse ângulo interno, a gente também tem um ângulo externo. O ângulo externo é quando eu continuo essa linha. Por exemplo, eu quero o ângulo externo ao ângulo A. Então eu continuo essa linha. E esse valor aqui, que está por fora, que faz entre essa linha que eu formei pontilhada e a lateral do triângulo, esse ângulozinho eu chamo de ângulo externo. E a gente representa pela mesma letra do ponto, só que minúscula e com um sinalzinho e o acento circunflexo em cima, certo? Então percebam, A, o vértice A, o ângulo interno A maiúsculo com o chapeuzinho, e quando é externo é minúsculo com o chapeuzinho, certo? Coisas importantes aqui. Primeira coisa importante é que os ângulos internos de um triângulo, sempre quando eu juntá-los, vou até colocar aqui embaixo, sempre quando eu juntar os ângulos internos, tem que dar exatamente 180 graus. Sempre vai dar exatamente 180 graus. Viu? E outra coisa, o ângulo que está por fora, ele é o que falta
do ângulo de dentro para formar 180 graus. Por exemplo, se aqui for 30, quanto é que falta para 180? É claro, né? 150. Então esse ângulo de fora teria que ser 150. Se aqui dentro fosse 60, quanto é que falta para 180? 120. Então esse ângulo de fora seria 120, certo? Um ângulo de 180 é um ângulo raso, certo? Bom, sobre os elementos formadores é isso. Você pode encontrar mais informações no livro. Outra coisa importante é a desigualdade triangular. A desigualdade triangular é um conceito muito simples que diz o seguinte: nunca em um triângulo, qualquer triângulo, um dos lados pode ser maior do que a soma dos outros dois. Nunca, nunca pode, viu? Então, por exemplo, esse lado A, ele nunca vai poder ser maior do que a soma desse com esse, porque senão o triângulo não fecha. Eu não conseguiria fechar esse triângulo aqui, porque ele, no caso, ele tem que ser uma figura fechada, certo? Ou seja, o lado A tem que ser menor do que a soma dos outros dois, o B tem que ser menor do que a soma dos outros dois e o C tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Não pode ter um lado que seja maior do que a junção dos outros dois, nem maior e nem igual, certo? Nem maior e nem igual. Vou dar um exemplo aqui, ó. Existe um triângulo com esses lados, com essas medidas desses lados. Como é que eu sei? Se por acaso eu encontrar alguma dessas medidas e eu ver que nela, que ela é maior do que a junção das outras duas medidas, então não pode ser um triângulo, não pode existir um triângulo com essas medidas, certo? Perceba, o 18 ele é maior do que o 10 mais 5. 10 mais 5 é 15. 18 no triângulo não pode ser maior do que 15. Não pode ter um lado com 18 e a junção dos outros dois dando 15. É impossível, não pode. Então não tem um triângulo com essas medidas, viu? Tem um triângulo com um lado 10, um lado 5 e um lado 5. É possível ter um triângulo assim? Também não. Por quê? Porque eu estou vendo que o 10 é igual à junção. Então não pode ser nem maior e nem igual. Viu? Não pode ser nem maior e nem igual. Agora pergunta: tem algum triângulo com essas medidas? Tem como? Então perceba que nenhum dos lados aqui é maior do que a soma dos outros dois. Nenhum. O 5 não é maior do que 7 mais 4. O 7 não é maior do que 4 mais 5. E o 4 não é maior do que 7 mais 5. Se isso acontecer, então é possível fazer um triângulo com essas medidas. Com esse daqui não pode. Com esse daqui não pode. Pois bem, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me procurem no WhatsApp, viu?